Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo e quero falar sobre a Reforma Protestante. Vocês sabem que nós estamos no mês da Reforma, mês de outubro, o mês de aniversário da Reforma Protestante, e eu quero tratar sobre um dos pilares da Reforma, que é a fé. Somente a fé, sola fide. Vocês sabem que existem os 5 solas, né? Sola fide, sola gratia, somente sola escritura, somente a escritura, solos Christus e soli deo gloria. Então são os 5 pilares da reforma e eles estão interconectados, né? Eles não podem ser vistos, estudados desconectadamente, porque tudo redunda em glória ao Senhor, tudo redunda para a glória de Deus. Esse foi o plano da salvação e esse é o plano da criação, o plano da restauração, o plano da comunhão entre Deus e os homens. Então quero falar sobre o sola fide, né, somente a fé. E um texto clássico que a gente pode iniciar falando sobre isso é o de Romanos 1,17, que é o texto basilar, né, dos reformadores, da proposta colocada pelos reformadores no século XVI. E que diz assim: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, assim como os outros pilares da reforma, o sola fide foi um dos também, foi um dos mais importantes, foi um dos grandes pilares, pois nos remete, né, nos faz um retorno à doutrina apostólica da salvação somente pela fé em Cristo. Então, os reformadores destacaram a supremacia da fé sobre as obras para a salvação. Então, é muito importante esse rebuscamento, né, de uma fé em Jesus Cristo, essa fé salvadora, justamente com essa graça salvadora, né? Sola gratia. Então, de Cristo recebemos confiança e confiamos nele para a nossa salvação. Então, tem essa relação de confiança e submissão ao nosso Senhor Jesus Cristo. Lutero e Calvino, eles tinham a fé como extrema importância, né? Porque eles diziam: ou a igreja entende a fé somente para a salvação, para se sustentar, ou cair de uma vez, né? Ou cair negando. Então eles foram muito contundentes, não só eles, mas os demais reformadores, né? Aqueles que trouxeram essa proposta, que levaram adiante a responsabilidade e também a importância dessa fé salvadora. Então é importante também entendermos que essa fé salvadora, não basta apenas conhecê-la, essa fé precisa ser uma fé que transforma. Não basta ter um assentimento intelectual, não basta conhecê-la, ter informações sobre ela. Essa fé, ela é transformadora, ela é operante, ela se internaliza, ela traz mudança interior, né? E ela se externa também em atitudes, né? Com relação às obras. Então, somos salvos para as boas obras. Então, é muito importante entendermos essa questão, porque a própria igreja medieval, ela estava equivocada, né, com relação, ela entendia, né, com relação à fé, esse equívoco, com relação à fé, não que eles negassem a fé, né? Não, eles não negavam a fé para a salvação, né? Para a fé ser, não que eles negassem essa fé salvadora, mas eles condicionavam essa salvação, né? Condicionavam essa fé salvadora. E essa fé salvadora era condicionada a uma cooperação humana, Então, eles não entendiam ou não se deixaram entender, né? Ou se equivocaram, seja como vocês queiram entender, essa questão da justificação.
Porque quando a gente fala em justificação, a gente fala de um ato jurídico, um ato legal. Então, no pecado, todos nós estávamos condenados e perdidos. E Cristo nos justifica, ou seja, leva a culpa, leva sobre si, toma sobre si a nossa culpa. E Ele que sofre em nosso lugar. Então, justificar é pagar, é receber de Deus o perdão, mas a culpa recai sobre outro. E esse outro foi Jesus Cristo, que levou sobre si a nossa culpa, levou sobre si os nossos pecados. Então, o termo justificar, no grego, vem de justiça, de kaios. Então, e seus desdobramentos, o termo justificar no grego significa tornar-se, significa declarar-se justo, tá certo? Declarar-se justo. Então, Deus nos declarou justo em Cristo, mediante a obra de Cristo. Somos declarados, isso é um ato final, tá certo? É um ato declarativo e final. Então, isso acontece no ato da salvação. É único, não é um processo. A justificação é um ato inicial e final para a nossa salvação. É uma declaração, nos tornou justos. Então, a igreja medieval entendia essa questão da justificação como um ato de se tornar ou ser justo, ou seja, um ato processual. E aí, a justificação para a igreja medieval se igualava à santificação, que é outro ato da salvação. Embora justificação e santificação possam acontecer ao mesmo tempo, mas são processos distintos. É muito importante que nós entendamos isso. E enquanto os reformadores entendiam justiça ou justificação como declarar justo, a igreja medieval entendia-se fazer justos, ou seja, é um processo de se tornar justo. E aí é complicado, porque a justificação é um ato definitivo. A santificação, ela é tanto posicional como também processual, progressiva, tá? Então, a santificação, ela acontece no ato da conversão, mas ela também se desdobra, no processo que nós chamamos de santificação, a santidade, santificação. E de alguma forma temos parte nessa santificação no que tange a buscar, no que tange a viver essa santificação, tá certo? Mas isso não nos dá mérito, mesmo sendo os participantes, E o problema da igreja medieval foi que, ao dizer que a fé salvadora ela está atrelada à cooperação humana, isso vem desfocar justamente a graça, o favor imerecido de Deus para os homens. Então é muito importante que nós entendamos isso. Então, nós temos duas cartas no Novo Testamento que nos ajudam a entender muito bem essa questão da santificação, da justificação, de uma forma bem especial. É Romanos e Gálatas, que são as cartas que falam sobre a justificação pela fé. Então, essas cartas em especial, Lutero entendia que Deus ele exigia uma justiça perfeita, mas também concedia essa justiça perfeita. Então, das mãos de Deus está o querer e o efetuar, como diz Paulo. Então, é uma dádiva, é um presente de Deus, é graça de Deus, dessa posição de justo diante de Deus. E essa posição de justo diante de Deus é nos dada pelos méritos de Cristo e não pelos nossos méritos ou obras. É muito importante que nós entendamos isso. E aí se desdobra o sola fide, somente a fé em Cristo, para a salvação. Então, e somente a graça, porque quando eu digo que essa justificação nossa, ela se dá única e exclusivamente em Cristo, nós temos mais dois solas, que é o sola gratia, que é somente pela graça do Senhor, e o solos Christus, que somente em Cristo
nós temos a salvação, nós não temos nenhum mérito, né, nessa questão. Então, o Lutero entendia que a justificação era uma mudança legal, né, uma mudança legal, legal no sentido do termo jurídico, tá? É bom que vocês entendam. Declarar justo, justificado. Era uma mudança legal, jurídica. Aí Paulo em Romanos 8:1 vai dizer nenhuma condenação para os que estão em Cristo, tá? E não moral, mesmo que a regeneração também seja um ato moral, né? Um ato de pureza, de santificação. Mas a justificação em si, ela está atrelada à questão da legalidade jurídica, né? E Paulo pede por empréstimo, né? E escreve nas suas cartas por empréstimo esse termo, né? Justificar-se de kaios, tá? Então, nos fazendo entender, Lutero nos fazendo entender que Deus exige uma justiça perfeita. E essa justiça perfeita nós só encontramos na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Lutero reconhecia que a Bíblia é extremamente clara sobre essa temática, sobre a natureza objetiva da justificação pela fé, né? Tanto essa natureza objetiva como essa natureza jurídica da justificação. Então, Deus não pode aceitar uma justiça imperfeita e por isso imputa, a palavra imputar significa acreditar, imputa a justiça de Cristo ao nosso favor, né? Imputa ao nosso favor. Então, recebemos a justiça de Cristo e ele recebe e ele leva sobre si a nossa justiça, ou seja, paga essa dívida, né? Nós tínhamos uma dívida impagável, né? Uma promissória impagável, e ele paga, é tributado na conta dele, né? E é creditado na nossa conta, né? Então, foi uma transferência, tá certo? Então, Cristo levou sobre si as nossas dívidas, os nossos pecados e creditou sua justiça ao nosso favor. Por isso que nós somos libertos dessa condenação. Somos justificados pela justiça de Cristo, porque Ele é o justo. E somos santificados moralmente pela santidade de Cristo, porque Ele é o santo. Ok? Então fica essa dica para vocês, na verdade fica esse ensinamento, fazendo alusão à reforma protestante, no que tange o sola fide, somente a fé. Abraço e até a próxima.